Eu decidi trazer um conhecimento, uma coisa que eu vim pesquisando nesse último final de semana. Eu acredito que esse conhecimento vai ser de muito proveito para a sua vida, na sua vida profissional, na sua vida espiritual e na sua vida financeira. Eu decidi fazer uma pesquisa nesses primeiros 5 dias desse ano, porque eu vi muitas pessoas falando na internet algumas coisas que estão rolando já nesses primeiros dias, igual talvez você já deve ter visto, até mesmo o caso da Venezuela, alguns outros casos ao redor do mundo. E eu vi uma pessoa falando sobre uma pesquisa que ele fez nas redes sociais. Ele pôs numa determinada IA para ela perguntar para ela qual que eram as palavras que mais tinha probabilidade de ser pesquisada, ou seja, de acordo com as pesquisas nos 5 primeiros dias desse ano. Eu decidi fazer ontem também essa pesquisa. Pesquisei, procurei ver quais que eram as 10 palavras que mais foram pesquisadas ao redor do mundo e também, inclusive, no Brasil. E o interessante é que as palavras que foram traga pela inteligência artificial, nesse caso, pela IA, me causou um grande espanto, porque isso mostra muito sobre uma realidade que o brasileiro está indo e uma realidade para a qual o mundo também está indo. E é engraçado que a gente tem uma perspectiva que esse ano vai ser diferente, que esse ano vai ser melhor, porque a gente tem sempre no final do ano e no começo de um ano também, a gente tem sempre uma expectativa que esse ano vai ser diferente. Mas o engraçado é que eu vi através dessas palavras que a mentalidade de um povo não está como eu estava imaginando. E se o povo não mudar a mentalidade, eu te garanto que este ano vai ser igual o ano passado. E talvez vai ser até mesmo pior. Eu vou compartilhar com vocês agora um PDF, nesse caso, um slide que eu montei para você melhor entender do que eu estou falando. Mas para quem já está chegando, já vai deixando seu comentário, já vai curtindo, já vai compartilhando essa live especial, que eu tenho certeza que essa live vai agregar na sua vida nesse exato momento. Então, vou compartilhar agora esse slide para você entender do que eu estou falando. Já aí está transmitindo para vocês sobre esse ponto, sobre esse slide. Eu intitulei esse slide como a cortina de fumaça. Só mais um minuto, só dar só um ajuste aqui. Então, eu intitulei esse slide, esse pequeno PDF, em A Cortina de Fumaça. A cortina de fumaça moderna não é feita de sigilo, mas sim de ruído. Você já sabe o que significa a cortina de fumaça? Você já provavelmente deve ter visto em filmes de guerra, ou provavelmente você já deve ter visto em seriados, ou alguma coisa do tipo. Geralmente é uma estratégia militar que eles fazem com o intuito de tentar distrair e até mesmo dissipar uma multidão. Para para pensar, para para analisar, quando chega um determinado batalhão de policial, de soldado e por aí vai, em determinado lugar que está tendo uma crescente movimento de pessoas, naquele lugar, a primeira coisa que eles vão fazer é a cortina de fumaça. Eles vão jogar, nesse caso, uma determinada granada de fumaça, para o povo tentar ou dispersar, ou para que as pessoas que estão ali fiquem confusas, não saibam o que está acontecendo ao seu redor. Porque o engraçado é que quando a gente está confuso, quando a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente tem a tendência de não reagir, a gente tem a tendência de se distrair, porque o nosso comportamento, o nosso cérebro, sempre busca fugas, e nessas fugas, muitas das vezes, ele vai levar por caminhos que muitas das vezes não são bons para nós mesmos.
E a tendência sempre é levar para a distração, sempre é levar para o prazer, sempre é levar para as coisas boas. Porque o que o seu cérebro quer? Ele quer te distrair e quer também te manter seguro. Porque diante de uma situação que está acontecendo, ele vai pensar que aquilo vai ser perigoso para você. E ele vai tentar, então, te distrair, conforme falei, ou vai tentar, de certa forma, te dar um prazer naquela situação. Então, conforme eu falei, essas palavras que a IA me trouxe me causou um grande alerta sobre o que vai acontecer com o brasileiro neste ano. O engraçado é que a gente vem vivendo anos e anos da mesma maneira. A gente vem vivendo anos e anos e nada muda para nós. Por que será que não muda? Diante dessas palavras, você vai perceber o porquê que nada muda, porque todos os anos é quase as mesmas coisas. Mudam uma coisa ou outra, mas basicamente são as mesmas coisas todos os anos, porque a gente acaba se focando em coisas apenas que não agregam nada em nossas vidas. Então, essas palavras dizem muito sobre como nós vamos ter a nossa realidade neste ano. Então, olha para você ver o decorrer desse slide para você entender. Aqui, conforme mostra aqui, o mapa de uma prisão cognitiva a céu aberto. Conforme falei, ao analisar as 10 palavras mais digitadas pelos brasileiros no início do ano de 2026, ou seja, no início desses 5 dias, não estamos vendo interesses do povo. Estamos decodificando o projeto de uma arquitetura de controle social que opera pela distração e pela exaustão. Este é o protocolo do esquecimento. Qual que é o objetivo desse estudo que eu fiz? Qual que é o objetivo desse PDF, desse slide? Ou seja, o objetivo é mostrar a psique coletiva através dos algoritmos de busca do Google. Porque existem palavras que são constantemente buscadas no YouTube. São palavras que são buscadas constantemente no Facebook, no Google e todas essas plataformas. E essas palavras são palavras que são pesquisadas de acordo com aquilo que está dentro da mente das pessoas. Então, se eles estão pesquisando muito, é sinal que eles estão querendo ou entender sobre aquilo ou estão, de certa forma, preocupados com aquilo. Para pensar, você já parou para pensar qual que é a palavra mais buscada no Google nos dias de hoje? Uma das palavras mais buscadas em todo o tempo da história, conforme muitas pessoas já mostraram através até mesmo de pesquisas, a palavra mais buscada é a palavra como. Por que a palavra como é a mais buscada? Porque como é uma palavra que vai definir o que você vai fazer. Como vai definir o que você vai fazer. E o como vai mostrar como que você vai fazer alguma coisa. Então, o brasileiro ela tem essa ansiedade de fazer isso. Então, a todo momento, ele está buscando no Facebook, está buscando no YouTube, está buscando no Google como fazer isso, como fazer aquilo, como alcançar alguma coisa, e por aí vai, são diversos comos. Então, o brasileiro tem essa ansiedade de buscar essas palavras, tem ansiedade de ter resultados para alguma coisa. Então, constantemente tem essas buscas nas redes sociais através dessas palavras. Então, esse estudo mostrou como que os brasileiros têm feito essas buscas nos primeiros dias desse ano. Então, eu analisei através desse período, do dia 1º até o dia 4 de janeiro, que foi o dia de ontem. Ou seja, as tendências de buscas de palavras no Brasil. Olha que interessante no próximo slide a tendência das buscas. E essas foram as palavras que foram mais buscadas nos primeiros dias desse ano no Brasil. Por incrível que pareça, a gente, ao invés de se preocupar com o que está acontecendo ao nosso redor, por se preocupar, evoluir profissionalmente, evoluir emocionalmente, espiritualmente, a primeira palavra que foi mais buscada nos primeiros 5 dias foi a mega da virada. Em seguida, IPVA 2026, ou seja, nós brasileiros já estamos preocupados com o nosso IPVA que a gente vai pagar daqui os próximos meses, no mês de março, no mês de abril e por aí vai. Ou seja, essa constante preocupação por aquilo que ainda está por vir nas nossas vidas. E o engraçado nessa preocupação vai gerando ansiedade todos os dias, vai gerando preocupação, vai gerando anseio para fazer as coisas.
e a gente acaba não vivendo no presente. A gente está sempre vivendo lá no futuro. E outra palavra muito pesquisada, não só esse ano, mas também o ano passado, foi a palavra de Stranger Things, que é uma série televisiva que lançou a quinta temporada. O interessante é que a busca dessa palavra do Stranger Things mostra que o brasileiro ele está com o intuito de tentar abafar uma dor. O brasileiro está a todo momento tentando, como posso dizer, de uma certa forma, aliviar o fardo que está em cima das suas costas. Então, ele decide buscar prazer, conforme eu falei agora há pouco. O brasileiro está decidindo para tentar se livrar dessas preocupações devido ao que já está acontecendo ao redor do mundo, decide buscar então um prazer, um alívio para essa pressão. E a quarta palavra, BBB 2026. Para pensar, ao invés de você pensar na sua vida, no começo do ano, o que você vai fazer para mudar a sua vida, o que você vai empreender, onde você vai colocar o seu dinheiro para multiplicar, daqui a alguns anos você não precisa trabalhar mais, ou se você está numa vida precária, talvez uma situação financeira difícil, ao invés de você pensar de uma certa forma como conseguir dinheiro, não. Muitas pessoas estão pensando no BBB 2026. E o pior, a quinta palavra, os feriados de 2026. A gente mal entrou no ano de 2026 e muitas pessoas já estão pensando nos feriados que estão por vir. O engraçado é que a gente vive sempre se preocupando com as coisas que ainda vão vir sobre as nossas vidas. A gente está a todo momento preocupado quando que vai chegar o momento de eu descansar, sendo que eu nem comecei o meu ano ainda, sendo que eu nem comecei a correr atrás dos meus objetivos e eu já estou pensando no dia que eu vou parar e descansar. Essa é uma preocupação que todos nós devemos ter antes mesmo de nós buscarmos evoluir, antes mesmo de nós buscarmos crescer, nós já queremos descansar. E aqui que está o grande perigo da estagnação, porque a gente acaba vivendo dessa forma e acaba não desfrutando e acaba não enxergando as oportunidades que surgem também nas nossas vidas. A sexta palavra é o salário mínimo. E aqui entra uma crença limitante dentro do povo brasileiro, porque nós fomos acostumados a viver a nossa vida com pouco, nós fomos acostumados a viver com esse mínimo. Então a gente a todo momento está se contentando com esse mínimo. Então a gente contenta com esse mínimo no final do mês, como se a gente fosse esse mínimo que a gente recebe todos os meses. Então não há uma preocupação de como que você vai evoluir profissionalmente, não há uma preocupação de como que você vai crescer na sua vida. Então a todo momento a gente está com essa ânsia de tentar, de certa forma, tapar esse buraco, tentar tampar esse buraco que está dentro das nossas vidas. E o pior de tudo, depois dessa sexta palavra do salário mínimo, vem PIS. Muitas pessoas já estão pensando no PIS, um salário, um dinheiro que o governo dá para a gente. É claro que é um salário de direito nosso, mas o engraçado é que a gente fica pensando só nessas migalhas. A gente não evolui, a gente não cresce, a gente não se transforma, não transforma a mentalidade. E acaba que a gente, então, se contenta com esse pouco, se contenta com o salário mínimo, se contenta com o feriado, se contenta com o PIS, se contenta com a mega da virada e por aí vai. E a oitava palavra é a lotofácil, que conforme o nome já até mesmo fala, loto fácil, é uma probabilidade mais fácil de acontecer, uma probabilidade mais fácil de sair esse prêmio. Não tem aquela ânsia de muitas vezes você jogar e não conseguir. Não tem aquela ânsia de você jogar e não ter nenhum número acertado. A loto fácil tem uma probabilidade muito maior dela sair e de acontecer. E a nona palavra, a previsão do tempo, porque a gente tem visto o que tem acontecido ultimamente. Tem acontecido muitos desastres ao redor do mundo e também, inclusive, no Brasil. Então, isso tem sido também uma preocupação para as pessoas. Eu creio que muitas pessoas devem estar pensando, será que vai acontecer de novo aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul? Será que vai acontecer o que está acontecendo em determinado lugar? Vai acontecer também na minha cidade? Então, a gente acaba vivendo as nossas vidas preocupados, ansiosos, não só ansiosos por causa da previsão, mas ansiosos pelo dinheiro que ainda vai vir, ansioso pelo salário, ansioso pelo feriado, e a gente acaba, conforme falei, não vivendo no presente. A gente vai vivendo todos os dias no futuro, sempre ansiando coisas que ainda vão vir sobre nossas vidas. E muitas das vezes a gente acaba não vivendo o presente
presente e tentando achar uma solução para que o nosso futuro seja melhor. E por último, vem a matrícula escolar, que muitas das vezes na minha cidade é um pouco diferente, mas eu acredito que na cidade grande, muitas das vezes, as matrículas escolares, nesse caso, são muito mais caras que uma cidade mais pequena. Então, essas são as preocupações. Então, para pensar comigo. Baseado nesses 10, como que você definiria essas 10 palavras pesquisadas? Se eu fosse definir, seria prazer, seria primeiro prazer, primeiro ansiedade, que nesse caso é a mega da virada, depois ansiedade de novo, que é o segundo IPVA, depois prazer, terceiro, o quarto, que é procrastinação, o quinto, ansiedade, o sexto, ansiedade, o sétimo, ansiedade, o oito, ansiedade, o nono, ansiedade e o décimo, ansiedade. Então, para você pensar nessas 10 palavras. Nós estamos moldando nossas vidas pautado em ansiedade e prazer a todo momento. Então, poderia ter uma pesquisa, poderia ter uma palavra aqui, poderia estar em primeiro, como empreender, poderia ter ali em segundo lugar, como aplicar meu dinheiro, para me multiplicar meu dinheiro, mas infelizmente não tem. E essa então vai definindo todos os dias a realidade de um povo. Infelizmente, o sistema vai conduzindo pessoas para essa realidade terrível que muitos estão vivendo.